Que a Mãe Maria Santíssima nos abençoe hoje e sempre com a sua luz rosa de puro amor, nos cobrindo com esse amor e nos protegendo de qualquer tipo de energia negativa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que possamos então aprender bastante durante essa noite e utilizar muito desse conhecimento para poder se desenvolver e usar o máximo possível desse conhecimento em nossa vida. Bem, hoje o tema da nossa palestra serão os pactos, os talismãs, objetos de proteção, amuletos de proteção e as maldições, se existe isso de maldição, macumba, etc, 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 e o que a gente pode fazer para se proteger também, obviamente, desse tipo de energia densa e desse tipo de coisa. Então, eu vou seguir aqui o Livro dos Espíritos, a pergunta número 549, porque esse trecho todo aqui do Livro dos Espíritos vai ser dos espíritos respondendo a Kardec sobre esse tipo de coisa e se isso existe e se a gente deve ter medo ou não desse tipo de coisa. E eu aviso logo, algumas das opiniões aqui que Kardec e os espíritos dão no livro, eu penso hoje em dia de uma forma diferente e eu vou explicar a vocês como eu percebo e entendo isso hoje em dia. Obviamente, como eu estou num centro espírita kardecista ensinando o kardecismo, eu vou explicar como o kardecismo entende o assunto e, obviamente, eu também vou dar minhas opiniões extras em relação ao assunto e vou deixar claro quando é minha opinião e quando é o que o Espiritismo entende. Então, como sempre, eu peço permissão ao nosso irmão William, que é o diretor espiritual dessa casa, para que a gente possa fazer esse trabalho de estudo da melhor forma possível. Lembrando sempre que a gente está na egrégora kardecista, então eu vou dar, em principal, o foco que o kardecismo entende do assunto. Primeiro de tudo, a gente vai entrar aqui no termo pactos, que representa a ideia de um acordo. Quando a gente assiste filmes e quando a gente conhece e começa a ouvir um pouco sobre espiritualidade, a gente ouve muito sobre essa palavra pacto. Inclusive, é muito famosa essa ideia de pacto por causa dos filmes de terror que falam muito sobre o pacto com o capeta, o pacto com o diabo e etc, etc. E também, quem tem uma família ou história de interior, pelo menos eu que nasci, quer dizer, nasci em Salvador, mas cresci numa cidade no interior, eu sempre ouvia muitas histórias da família de fulano de tal, que tem uma maldição nessa família, que todo mundo acaba sempre sofrendo a tal coisa, etc, etc. E eu sempre achei muito curioso essas ideias, e quando eu comecei a estudar o kardecismo, eu fui muito atrás de entender se realmente existe isso e como é que isso funciona. Mas bora lá. Dando um conceito do que seria pacto para a gente iniciar essa palestra, um pacto seria um tipo de acordo que alguém faz com alguém mais forte, ou um espírito mais forte no caso, para assim se obter poder. Essa ideia de pacto é uma ideia muito antiga que vem lá das ideias do paganismo, onde as pessoas faziam acordos com os espíritos da natureza para obter resultados. Fazer um pacto com o espírito das chuvas para que eles tivessem uma boa plantação, uma boa colheita fértil. Fazer um pacto com os espíritos, sei lá, da terra, para que a terra fosse próspera e assim eles pudessem ter muito alimento. E eles sempre entregavam algum tipo de alimento, algum tipo de doação, de coisa em troca desse resultado, desse retorno. Tanto que na mitologia grega é muito comum ter histórias onde eram se dados objetos para Zeus. Tem, por exemplo, a história de Prometeu, que é dito que entregou a Zeus todo um monte de ossos e gordura, dizendo que era um boi, enfim, e Zeus descobria e punia o homem. Então tem todo um imaginário, um ideário lá desde a antiguidade em relação a que caso você ofereça a alguns determinados tipos de espíritos algumas coisas, eles devolveriam a você algo em troca disso. E essa ideia de pacto começou daí. O tempo foi passando e as pessoas, algumas mantiveram esses costumes,
principalmente de dar coisas porque eles acreditavam que assim eles teriam mais poder. E eu, com o meu entendimento hoje em dia de espiritualidade, de energia, etc., entendo que não era o objeto em si dado que tinha o poder de conseguir realizar o pacto ou de conseguir ter aquela coisa em troca, mas sim as orações, a devoção, a confiança que aquelas pessoas botavam naquele laço que elas estavam fazendo com esses tais espíritos. Obviamente, no kardecismo e em algumas religiões, vai ser dito que esse tipo de espírito que eles faziam contratos eram espíritos atrasados, que eram demônios e etc, etc. Não é bem assim. Eram espíritos muitas das vezes associados à natureza, de acordo, é claro, com a intenção que era colocada naquele culto, determinado tipo de espírito seria atraído para aquele culto. Por exemplo, tinham cultos que você colocava, por exemplo, frutas, você colocava ervas e etc., e fazia orações. Então, é obviamente um espírito mais elevadinho, associado à energia da natureza, iria dar. Mas tinham cultos que, por exemplo, davam pedaços de carne, davam sangue, faziam sacrifícios de objetos e de pessoas vivas. Era comum na antiguidade, era uma barbárie, e é obviamente que com sangue e com carne e coisas físicas, provavelmente um tipo de espírito mais denso iria se atrair. O fato de eu falar que o espírito é mais denso não necessariamente significa que é um espírito atrasado. Significa que a energia e a vibração que ele trabalha é associada a uma densidade. Geralmente, espíritos que trabalham na densidade são um pouco mais atrasados? Tecnicamente deveriam ser, mas não é necessariamente isso também, como eu estou dizendo. Então, segundo a visão do kardecismo, são espíritos atrasados que aceitam esse tipo de acordo e de oferenda. Só que, dependendo da sua visão e do seu estudo, você pode ver isso de uma forma diferente. Com o passar do tempo, principalmente com o advento do cristianismo, a ideia de pacto ela foi se transformando. Por quê? Porque quando Jesus veio, quando o cristianismo começou a ser desenvolvido, uma das principais coisas que foi extirpada, que acabou-se, foi a ideia do politeísmo, que era muito forte nas religiões pagãs e nas religiões associadas à natureza. O politeísmo acreditava que tinha, sei lá, o rei do trovão, o rei o deus das águas, o deus como é o nome? O deus do fogo, o deus da terra e por aí vai. Nisso, eles tinham crenças de que eles poderiam fazer acordos específicos com deuses específicos e espíritos específicos para conquistar as coisas. Quando o monoteísmo começou a ser desenvolvido, a crença em um só Deus, essa ideia de se dar cultos e de se fazer pactos foi perdida e foi retirada e abominada pela igreja, que matava e destruía pessoas que ainda mantinham esse culto antigo. A primeira história, a primeira versão que é contada na história de alguém ou de um culto que deixou de ser politeísta para monoteísta foi lá no Antigo Egito, quando Akhenaton, vale muito a pena vocês pararem para estudar a história de Amenófis IV, que é o Akhenaton, para vocês saberem um pouco mais sobre todo esse processo. Que ele foi o primeiro a, na história, dizer que existia apenas um Deus uno, que ele chamava de Deus Atom, que é o Deus Sol, em vez de seguir o politeísmo, que era o que era na época, que tinha a deusa Ísis, Osíris, etc, etc, etc. Inclusive, isso deu muito problema e ele foi perseguido politicamente pelos sacerdotes que ficaram irados por ele ter retirado esse contexto de politeísta. Porque, por exemplo, tinha os templos para a deusa Maat, tinha os deuses para a deusa Ísis. Imagina alguém do nada chegar e dizer que todos aqueles templos e tudo aquilo era mentira, que existia apenas um deus, que era o Atom. Então, teve todo um processo, muito depois de Akhenaton, obviamente, lá na frente, lá no cristianismo, que foi destruindo esses costumes associados aos pactos e destruindo esses costumes associados a acordos com espíritos da natureza. Eu estou aqui explicando a história da ideia de pacto para vocês entenderem o que hoje em dia falam que é pacto e etc, etc. Eu não estou defendendo, não estou dizendo que é certo fazer pacto, não. Só estou explicando a história do bagulho. Nisso,
O cristianismo, com o desenvolvimento dele e com a percepção de um Deus uno e do desenvolvimento do monoteísmo, trabalhou-se cada vez mais a ideia de que não se deveria existir de forma alguma cultos politeístas. E uma das coisas, obviamente, que era muito comum no culto politeísta era esse ato de fazer pactos. E como eu já falei aqui várias vezes para vocês, a Igreja Católica, para acabar com as ideias politeístas e com as religiões associadas à natureza, começou a pegar e construir em cima do calendário antigo pagão, que eram as rodas dos sabates, que nem eu já fiz numa palestra anterior aqui falando sobre o Samhain, sobre Yule, sobre as festas associadas aos solstícios e tudo mais. Eles começaram a construir festas em cima para poder apagar a história e também endemonizar a ideia dos antigos costumes pagãos. E a ideia de pacto foi uma dessas ideias que foi endemonizada e uma dessas ideias que foi, digamos assim, que houve muitas brigas contra ela. Por quê? Porque tudo que era associado ao paganismo era algo que tecnicamente fragilizava o cristianismo, então eles tinham de ser contras. E também porque geralmente os pagãos eles tinham hábitos de, como eu falei, sacrifícios animais, de bichos, de humanos até, e o cristianismo foi totalmente contra isso porque achava uma barbárie. Então teve toda essa transição onde a ideia de pacto passou a ser vista como algo extremamente ruim, extremamente atrasado e extremamente distante de nós. E quando a gente endemoniza algo, e quando a gente coloca algo como proibido, esse algo proibido parece ser algo extremamente horroroso, extremamente demoníaco, que a gente deve ter medo, que a gente deve afastar, que a gente não deve ter contato de jeito nenhum. Mas é exatamente quando a gente tem medo de algo que a gente ganha poder. Se eu falasse agora para você, olha, eu senti uma energia aqui em você e tem uma macumba para acabar com a sua vida. Você provavelmente ia ficar com medo, ia arregalar o olho, ia ficar nervoso. Francisco, que macumba é essa? Observe como você acaba dando poder a esta tal macumba que eu falei que teria em você, simplesmente pelo medo de não saber o que é. Em vez de simplesmente ter confiança. Tá, tem uma macumba aí? Tá bom. Não dá em nada não. Eu oro todo dia pro meu anjo guardião, eu faço minhas preces, eu estudo direitinho o kardecismo, eu sou uma pessoa boa e eu emito energias boas do meu coração o tempo inteiro. Então, se tiver uma macumba aí, pra mim tanto faz. Eu sou uma pessoa tão boa, que me dedico tanto ao bem, que eu sei que Deus vai me proteger, que os meus espíritos protetores vão me proteger e que essa macumba vai ser retirada. Mas se eu tenho aquele medo que foi instaurado e colocado na minha mente de que a macumba vai acabar com a minha vida, vai me destruir, e que eu nunca mais vou ser feliz, e que eu nunca vou ter dinheiro, e que eu nunca vou ter amor, eu acabo deixando o medo e essa energia de medo me dominar, transformando essa ideia de pacto, macumba, ou seja lá o que, em algo muito mais forte contra mim. Então, para a gente entender de uma forma mais objetiva e direta o que seria um pacto, seria um acordo que alguém faz com um espírito ou com uma entidade para um determinado objetivo. Ponto. E, como eu falei, desde lá da história dos concílios católicos, como o de Nicéia, como os outros, inclusive não foi no de Nicéia que mudou muita coisa a Bíblia, enfim, depois pesquisem sobre os concílios. Foi o concílio de Cartago, onde a forma com que a Bíblia seria estruturada foi definido. Enfim, então, eles acreditavam que existiam espíritos atrasados, demônios, que poderiam, caso você fizesse um acordo e desse algo em troca, poder acabar e atrapalhar com a vida de alguém. E oh meu Deus, que medo isso gera. E as pessoas começaram a ter medo profundo dessa ideia de pacto e etc. E esqueceram o seguinte: você tem um anjo guardião, você tem um espírito protetor, você está frequentando um centro espírita e está estudando aqui. Você faz as suas orações, você dá seu autopasse, agora que eu ensinei como é que faz passe. Então, por que ter medo de espírito? Por que ter medo de macumba? Por que ter medo de pacto? Se é algo extremamente, entre aspas, normal. Um pacto, tirando essa ideia de medo que colocam na gente, nada mais é do que um acordo
que alguém fez com alguém. Vamos dizer que eu contrato um segurança para me proteger toda vez que eu vou à rua. Eu fiz um pacto com esse segurança de que ele vai me proteger quando eu for na rua. Vamos dizer que eu fiz um pacto com a moça que vende lanche perto da minha casa, que toda terça-feira eu vou querer um salgadinho e que eu irei lá comprar esse salgadinho. Eu fiz um pacto, eu fiz um acordo para que esta moça me venda salgadinhos. Então não tem esse medo todo, essa coisa toda no pacto. É algo normal. O tempo inteiro você faz pactos. Ah, se eu te der R$ 5, eu quero tantos pães. Você fez um pacto, um acordo sem nem perceber. E é que tá, a gente tem essa ideia de medo do pacto, mas a gente esquece que pactos também podem ser positivos, como os que eu acabei de falar. Você pode fazer um pacto com o seu anjo guardião. Toda noite eu vou fazer Pai Nossos e Ave Marias e eu espero, meu anjo guardião, que você me proteja devido a esse pacto meu de ser uma boa pessoa e que você vai me proteger e me auxiliar devido a isso. Então, a gente tende a dar muito poder e ter muito medo de pactos, de macumbas, de coisas que podem fazer para nos atacar com energia e esquecemos que nós, médiums, podemos fazer pactos positivos. O pacto de orar todo dia, o pacto de ser uma pessoa melhor, o pacto de fazer o bem a todos que estiverem ao seu redor. Então, essa ideia de pacto como temor deve ser abandonada por quem realmente estuda. E devemos alimentar a ideia de que nós também temos pactos positivos. Que nem eu falei, pacto é um acordo. Eu estou agora fazendo um pacto com vocês. Eu estou fazendo uma palestra e eu estou acreditando que vocês estão prestando atenção, que vocês estão ouvindo a palestra e que vocês estão aprendendo comigo. E isso é normal. Então, quando você tiver medo da palavra pacto, pense: olha, eu tenho um pacto de confiança e fé nos meus espíritos protetores, no meu anjo da guarda e na boa pessoa que eu sou. Então, se alguém fizer um pacto contra mim, tá bom, ela fez lá o dela, mas eu tenho mais confiança que o meu pacto com Deus é maior do que qualquer outro. Então, eu acho que agora vocês já entenderam o conceito de pacto e agora vocês já estão mais tranquilos e entendidos do que seria este tal pacto. Bora lá, Francisco. Então agora me explique, aquele pacto do filme que é feito com o capiroto, existe mesmo? Rapaz, talvez sim, talvez não. Da mesma forma que eu posso fazer um pacto com o meu anjo da guarda de que eu vou ser uma pessoa boa, de que eu vou fazer orações, de que eu vou me dedicar a ser uma pessoa melhor a cada dia e ele vai me proteger, provavelmente existem pessoas que podem sim fazer acordos com espíritos atrasados, desejando coisas que eles querem. Como a gente tem livre-arbítrio, tem pessoas que fazem, infelizmente, isso sim, mas elas acabam, obviamente, como nós estudamos aqui no kardecismo, arrumando apenas energias negativas e coisas negativas para a vida delas. Afinal, o espírito atrasado não faz nada de graça. Se você faz um acordo com o espírito atrasado, ele vai querer algo em troca. Eles não são espíritos positivos que trabalham para a caridade, para a humildade e que ajudam o outro sem esperar algo em troca. Quando você dá um prato de comida, quando você doa um agasalho, você está esperando algo em troca? Geralmente quem faz pela boa vontade de bom coração não está esperando nada, imagino eu. Então, espíritos geralmente que trabalham para o bem, eles ajudam quem merece ser ajudado simplesmente pelo ato de ajudar. Já espíritos atrasados que trabalham para o mal, eles geralmente buscam algo em troca. Então tenha noção de que se um dia você fizer um pacto com um espírito atrasado querendo algo, não vai ficar em vão. Eles vão geralmente sugar sua energia e seu fluido vital em troca dessa tal coisa que você pediu. Lembrando também que no kardecismo a gente entende que os espíritos evoluídos, eles estão nos ajudando a nos desenvolver em espírito e nos tornar cada vez mais afastados da matéria. Porque quanto mais eu entendo que a vida espiritual existe, que a reencarnação existe e que eu estou evoluindo espiritualmente,
menos eu vou ligar para a terra, menos eu vou ligar para a materialidade, menos eu vou ligar para posses financeiras. Por exemplo, uma pessoa correta, que entre aspas está querendo evoluir, provavelmente nunca faria um pacto com um espírito atrasado, desejando dinheiro, fortuna, casas, carros. Por quê? Porque essa pessoa teria consciência de que, assim que ela desencarnar, aquele carro, aquela casa, tudo aquilo, não vai ter serventia nenhuma para ela, porque ela vai ter morrido. Já se eu fizer um acordo com meu anjo da guarda, pedindo cada vez mais conhecimento, cada vez mais sabedoria, cada vez mais aprendizados, eu vou estar dizendo para ele que eu quero evoluir, que eu quero me tornar um espírito melhor e me desenvolver cada vez mais em luz. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: podem sim, de certa forma, existirem pactos. Mas, entre aspas, pouco importa se existem esses pactos negativos ou não, e se eles podem ser feitos contra você ou não. Porque se você tiver confiança em quem você é, no espírito que você é e na luz que você tem, pouco importa se fizerem ou não algo contra você. Porque, da mesma forma que você confiaria no seu anjo guardião, por que temer se alguém tentar fazer algo de ruim contra você? Então, essa é a ideia geral, que agora eu vou ler aqui o texto, ler as respostas, para a gente desenvolver e vou tentar fazer dar tempo para passar, para falar sobre os talismãs e amuletos de proteção. Se não der tempo, na próxima palestra eu foco nisso. Mas eu acredito que vai dar tempo, então ainda vou falar sobre as maldições de família e etc, etc, e amuletos de talismãs mais lá para frente. Bora lá, pactos. Pergunta 549. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Resposta: não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chama então por um espírito inferior que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que para também os servais em seus maus desígnios. Então, você pode. Não existe um pacto literal, de um acordo que vai cumprir, etc. Geralmente, o que vai acontecer é um espírito atrasado vai se aproveitar de você, vai fazer aquilo que você pediu e, em troca, vai sugar sua energia. E aí continua. Que quando você quer fazer um pacto, quando você quer fazer esse tipo de amarração, etc, etc, isso fala mais sobre o nível de atraso do seu espírito do que qualquer coisa. E aí continua. Não se segue, porém, que teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Evangelho no lar, e pela ação da sua vontade. Eu confio em Deus, Deus está comigo. Eu confio em Jesus, eu confio nos meus anjos guardiães, nos espíritos dessa casa e eles me protegem. Então, ao mesmo tempo que alguém pode jogar algo ruim contra mim, se eu estou bem centrado na minha fé, pouco importa porque não vai chegar nem perto de mim. E aí continua. Aquele que intenta em praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para fazer o mal quando queiram. Nisto apenas consiste o pacto. Então, quando você faz um pacto, entre aspas, você nunca ganha nada com isso. Você acha, eu ganhei, eu consegui aquela tal coisa. Não acredite nisso. Você vai ser tão usado por esses espíritos, tão sugado por eles, que você vai perder muito mais do que você acha que você está perdendo e do que você acha que está entregando para esse tal espírito. Não ache que por dar alguns objetos, algumas coisas, esse espírito simplesmente vai ficar satisfeito. Ele, na verdade, ele quer criar laço de confiança com você para sugar e absorver a sua energia. Tá, bora lá. Agora a gente vai ter que entrar num assunto que é delicado, porque, querendo ou não, é o que vocês querem saber, que é essa parte de como a Umbanda, o Candomblé e etc. trabalham esse tipo de energia. Afinal, nós somos brasileiros e aqui a gente não vive no paganismo europeu antigo, que as pessoas lá na Europa têm medo. Aqui, geralmente, como nós nascemos e crescemos numa cultura cristã,
E também, como hoje em dia tem muito dos evangélicos e etc, etc, o medo que é instaurado aqui na gente, no Brasil, contra pacto, espírito e macumba, geralmente está associado a um preconceito muito besta relacionado às religiões de matriz africana. E há um racismo também que é todo posto associado a esse assunto. Por quê? Porque geralmente as pessoas têm muito medo da macumba feita na Umbanda, no Candomblé e blá 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 para atrasar a vida. E elas também resumem a determinados tipos de espírito esse mal que é feito. Obviamente que em todo local existem pessoas boas e ruins. Existem terreiros de candomblé e de umbanda que trabalham para o bem e fazem o bem. Existem terreiros de umbanda e de candomblé que só fazem trabalhos se forem para proteção, para limpeza, para auxiliar a vida da pessoa e para fazer o bem. Mas, obviamente, também tem locais onde pessoas densas se reúnem para fazer o mal e para fazerem o que chamam de macumba, de amarração, para travar a vida do outro e blá 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 blá. Isso significa que todo terreiro de Umbanda e todo terreiro de Candomblé faz o mal? Não. Como eu falei, tem alguns que dedicam-se a fazer o bem. E dedicam-se exatamente a retirar trabalhos feitos por quem se dedicou a fazer o mal. Isso significa que todo espírito de Umbanda e Candomblé é ruim? Não. Tem espíritos muito bons lá que vão passar banhos para vocês, chás para vocês e energias positivas. O que é que o kardecismo acha disso? O contrário do que eu estou falando. O kardecismo em si acha que os espíritos da Umbanda e do Candomblé são espíritos atrasados que estão enganando os médiums de lá. E o kardecismo é totalmente contra a utilização de chás, de folhas, de banhos e de qualquer coisa do tipo, porque o kardecismo fixa na ideia de que com a prece, com a água fluidificada, com alto passe, você não precisa de mais nada. Por quê? Porque realmente você não precisa de mais nada. Por exemplo, vamos dizer que eu preciso tomar um banho da folha tal. Eu posso me dar um passe, emitir uma energia parecida com a energia da folha tal e vai ter o mesmo efeito. Mas, como existem pessoas que precisam de objetos físicos, vão ter pessoas que vão se sentir melhor fazendo o chá da folha, tomando o banho da folha, e assim vão se sentir muito mais limpos e energizados. Tá errado fazer isso? De modo algum. Se para você funciona bem, faça. Eu mesmo adoro chá de cideira, chá de alecrim, bebo vários chás e adoro chás e plantas e ervas. Então, para mim, não tem mudança nenhuma. Mas, da mesma forma que eu posso tomar um chá anti-inflamatório para ajudar a me curar, eu posso muito bem dar o meu passe e tá tudo certo. Vai da sua escolha o que você quer fazer. Então, sim, tem locais de Umbanda e de Candomblé que podem te orientar muito bem se você quiser ser orientado e se for uma casa que trabalha para o bem. É muito bom você pesquisar e perguntar antes, porque realmente tem casas que fazem trabalhos associados ao mal. E nós, que nascemos e crescemos nessa doutrina cristã, aprendemos a ouvir das pessoas religiosas o seguinte: que todo terreiro de Umbanda, todo terreiro de Candomblé e Macumba é atrasado e horrível. A mesma coisa, caso vocês não saibam, aconteceu com o kardecismo. Lá no século XIX, quando o kardecismo começou, livros de Kardec eram queimados em praça pública. Centros espíritas eram hostilizados e pessoas jogavam coisas na porta do centro espírita e diziam que aquilo era do diabo. Então, eu tenho muito receio de falar sobre esse tema, mas é uma verdade. Gente, se a gente não lutar contra o preconceito, contra a Umbanda e o Candomblé, daqui a um tempo pode ser contra o centro espírita também. Afinal, nós também trabalhamos com espíritos e nós também acreditamos em espíritos. Se os evangélicos ou de outras religiões têm uma intolerância contra a Umbanda e o Candomblé, eles podem passar a ter também contra o espiritismo e nós podemos vir a ser perseguidos iguais eles são. Então, tudo depende da intenção e do trabalho que é feito no local que você está e no local que você frequenta. Vamos perder os preconceitos, estudar e pesquisar. Existem locais de Umbanda e de Candomblé que trabalham pelo bem.
E tá tudo certo. A gente não pode ter preconceito. Se tá tentando fazer o bem, ótimo. E também, que nem eu falei, tem locais que fazem o mal. Evite e se afaste. E tá tudo certo. Ah, Francisco, disseram que tem uma macumba contra mim. Ore, peça proteção ao seu anjo guardião, faça seu evangelho no lar e tente sozinho se limpar energeticamente. Tente também ir na reunião mediúnica do centro espírita que você frequenta e peça auxílio aos mentores da casa. Eu já vi, em reuniões mediúnicas, espíritos do kardecismo passarem banhos de folhas, passarem orações, passarem determinadas ervas. Mas, como eu falei, o kardecismo em si é totalmente contra isso. É porque aqui no Brasil a gente teve um processo onde a Umbanda, para quem não sabe, surgiu dentro de centros espíritas. Isso surgiu lá no Rio de Janeiro com o Zélio, que passou a incorporar, se eu não me engano, o Caboclo Sete Encruzilhadas. E aí ele fundou a Umbanda. Então a Umbanda nasceu dentro do Espiritismo, no Brasil. E é comum que espíritos da Umbanda incorporem no kardecismo simplesmente sem dar o nome. Então a gente precisa ter a mente aberta para entender isso. Então, se você acha que tem uma macumba, você acha que tem algo atrapalhando sua vida, vá num centro espírita, kardecista de preferência, peça orientação às pessoas que estão lá, peça para conversar com algum tipo de espírito para receber essa orientação e faça uma limpeza. Ah, Francisco, na minha região não tem, então faça sozinho suas orações, seus pedidos ao seu anjo da guarda que ele vai ajudar. Ah, Francisco, eu fiquei curioso de ir lá. Vá. Se for um local que trabalho bem, você pode estudar, aprender, etc, etc. Se você vê qualquer coisa maligna, o mal que te cause medo e que te cause aversão, simplesmente não vá mais e tá tudo certo. Então essa ideia de pacto, que nem eu falei, acaba sendo reforçada na nossa mente exatamente pelo medo, exatamente pela insegurança, exatamente pela dúvida. Quando a gente começa a conversar os assuntos, que nem eu estou conversando agora, com tranquilidade e com a mente aberta, a gente tende a ver que não é um bicho de sete cabeças. Entenderam? Então, vou continuar aqui a falar sobre os pactos. Qual o sentido das lendas fantásticas em que se figuram indivíduos que teriam vendido as suas almas a Satanás para obter certos favores? Primeiro que eu preciso deixar claro que o espiritismo não acredita em diabo. No espiritismo não existe diabo. No espiritismo não existe essa ideia de Lúcifer como sendo opositor a Deus. O espiritismo entende que os espíritos evoluídos existem e que todos os espíritos que não são evoluídos, no caso os atrasados, em algum momento evoluirão e se transformarão em espíritos mais evoluídos. O espiritismo também não acredita em demônio. Como vocês sabem, demônio é uma palavra que vem lá do latim daemon, e também foi uma das palavras que foi deturpada lá pela Igreja Católica. Então essa ideia de demônio não existe. O que existem são espíritos atrasados que se fingem de demônio. Afinal, eles sabem que assim eles vão te assustar. Se um espírito aparece para você na sua casa com chifres, asas, cascos, grunhindo, parecendo um bicho, você vai acreditar que aquilo é o demônio e vai ficar morrendo de medo. Mas é um espírito atrasado normal, que nem a gente, que nem um humano, que está se fingindo daquela forma para te assustar. Então, essa ideia de vender a alma para o diabo, etc, etc, o kardecismo não acredita e acha uma grande besteira. O que acontece é que pessoas fazem acordos com espíritos atrasados e esses espíritos atrasados acabam auxiliando essas pessoas em troca da energia delas e sugam essa energia delas. E aí a resposta vem dos espíritos. Todas são fábulas, encerram um ensinamento e um sentido moral. E o vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Então não existe essa ideia de pacto com o diabo. Isso a que te referes é uma alegoria que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em auxílio os espíritos, para deles obter riqueza ou qualquer favor, rebela-se contra a providência. Porque o Espiritismo acredita na providência divina, acredita que Deus está o tempo inteiro nos entregando o que de melhor pode ser entregue, de acordo com o nosso nível evolutivo e com os nossos karmas e dharmas. Se a gente tenta fazer acordo para conseguir algo que não foi nos dado naturalmente por Deus,
A gente está errando contra Deus porque a gente está descrendo em relação a Deus. Ah, Francisco, então eu faço um Pai Nosso pedindo para minha vida ser menos sofrida, eu estou fazendo um pacto? Não. Você está emitindo energia boa e você está pedindo o perdão das suas ofensas e das suas dívidas. Não tem nada demais, tá tudo certo. O problema é quando as pessoas tentam fazer pactos e acordos negativos tentando forçar algo. Aí sim você está indo contra a providência divina. Para quem não entendeu essa ideia de providência divina, procurem lá o texto ah, Os Pássaros do Céu, alguma coisa assim. Não, eu acho, né? Não vos envaideceis com a posse do ouro. Aquele texto fala muito sobre a ideia de providência divina segundo o kardecismo. Explica muito sobre como nós acreditamos que Deus está o tempo inteiro nos protegendo, nos ama e nos entrega o que há de melhor. E ele continua. Renuncia à missão que recebeu as provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Então, se a gente veio para passar por uma prova, a gente tem que passar por essa prova, aceitar e lutar para evoluir e sofrer o menos possível, obviamente. E ele continua. Sofrerá na vida futura as consequências deste ato, por ter feito algo negativo. Não quer isso dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que, em lugar que se desprende da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Então está dizendo aqui bem claro que pessoas que fazem esses pactos e acordos acabam tendo de pagar dura e pesadamente espiritualmente por esses pactos e acordos com o espírito atrasado. Porque espírito atrasado só te puxa cada vez mais para o atraso. Você pensa, vou fazer só um trabalho para conseguir emprego, para conseguir dinheiro, blá blá blá. E quando você vê esse espírito atrasado que está associado a você, acaba fazendo o quê? Te levando para o erro, para os vícios e para você se prender ainda mais à materialidade e fugir cada vez mais da sua evolução. E aí continua. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim tacitamente entre eles, este e ele, o espírito delinquente, um pacto que leva à sua perda, mas que lhes será sempre fácil romper se quiserdes firmemente granjear a assistência dos bons espíritos. Então, de novo, olha aqui como ficou bem claro. Quem faz um pacto está fazendo com um espírito delinquente, um espírito atrasado. Um pacto que leva à sua perda, que faz ele se atrasar e que faz ele voltar e regredir espiritualmente falando. O caso não é regredir, estacionar em sua evolução. E ele continua. Mas que lhe será sempre fácil romper o pacto, romper a macumba, romper a energia negativa que vier contra você. Se o quiserdes firmemente, se você tem fé, se você faz suas orações, se você tem confiança nos seus guias, se você é uma pessoa boa, se você lê o evangelho, se você ora, se você doa, se espiritualmente, em orações, se você é uma pessoa boa que emite boas energias, nenhuma energia ruim vai pegar contra você, granjeando a assistência dos bons espíritos. Então, como sempre, é bom a gente refletir tudo isso e perceber que os bons espíritos eles estão ao nosso lado, eles estão nos protegendo, eles estão nos auxiliando. Então a gente não tem por que ter medo. Se a gente tem medo, a gente se torna escravo desse medo e esse medo acaba tomando conta da gente. Ah, Francisco, mas o que é que eu posso fazer? Eu estou morrendo de medo. Disseram que tem lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo a prece pelos anjos guardiães e espíritos protetores. Faça essa prece todos os dias ao acordar e antes de dormir, pedindo sempre proteção e união e conexão com o seu anjo guardião. Veja as palestras lá sobre autopasse e dê autopasse em você para que você limpe a sua energia. Perceba também lá as palestras no canal do YouTube sobre defesa psíquica, onde eu ensino exatamente como criar uma mentalidade firme e confiante que bloqueia qualquer tipo de energia negativa que possa vir contra você e aumenta a sua autoconfiança. E,
obviamente, se cuide espiritualmente. Lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo também tem a prece pelos espíritos endurecidos. Você pode fazer essa oração mentalizando esse espírito que fez esse trabalho negativo, ou então a pessoa, caso você saiba quem é. Caso não saiba, é melhor também nem saber, porque geralmente quando você descobre quem foi que fez, você começa a ficar com ódio dessa pessoa e você começa a ficar com rancor e vontade de vingança, o que só te atrasa e só te impede de evoluir. Enfim, não vai dar para eu entrar hoje nos talismãs, nos amuletos de proteção, como é que se faz, o que é, mas na próxima palestra eu vou falar só sobre os talismãs e os poderes ocultos deles. E na palestra seguinte, depois da palestra dos talismãs e dos poderes ocultos, eu vou falar só sobre as bênçãos e maldições. Se existe esse negócio de maldição de família, se existe isso, como é que se quebra, e etc, etc. Sempre tem umas histórias também que o povo conta. Ah, meu avô deu o filho dele pra magia negra para ele poder ser rico e blá blá blá, e por isso ninguém da minha família dá certo. Enfim, sempre tem umas histórias dessa e eu vou explicar tudo sobre isso e como se libertar dessa situação. Bem, é isso. O tema aqui já se esgotou. Eu espero que vocês realmente aprendam e tenham entendido tudo que eu ensinei até agora e trabalhem bastante essa ideia na mente de vocês. Quanto mais medo vocês têm de algo, mais poder vocês dão a este algo. Então não tenha medo de macumba, não tenha medo de espírito atrasado, não tenha medo de obsessão, não tenha medo de nada disso. Tenha confiança em você, tenha confiança nos seus estudos e na boa pessoa que você vai perceber que quanto mais você se dedica à sua fé, à sua espiritualidade, aos seus guias, que mais o sucesso se torna a única possibilidade em sua vida.